Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Graças damos ao nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Irmãos, hoje vamos falar um pouco, em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos falar um pouco da força que brota em meio à dor. Irmãos, todos nós sabemos que a vida do cristão ela não é fácil. A vida do servo de Deus ela não é fácil. A vida daquele que serve a Jesus, muitas vezes pensamos que no momento que aceitamos a Jesus, a tempestade vai cessar. O deserto vai acabar. Mas eu te digo algo, irmão. Que no momento que você aceita Jesus, a tua luta, a tua perseguição, o deserto, ele vira propósito. No momento que você não tem Cristo na tua vida, a tua luta é simplesmente uma luta. O teu deserto é simplesmente um deserto. A tua tempestade é simplesmente uma tempestade. E hoje vamos falar um pouco da nossa força, que brota em meio à dor. Aquela força que surge do nada, aquela força que vem de dentro de nós no momento da dor. No momento em que a gente se encontra numa situação que não tem jeito, numa situação que a gente não acha escapatória, numa situação que a gente não vê solução. E de repente brota aquela força de dentro de nós. De repente brota aquela força apagando, ou amassando, ou esmagando aquela dor. Uma dor que a gente sente, uma dor que não é que ela vai acabar, mas ela vai saciar. Porque o inimigo, irmãos, todo momento que levantamos, já vamos ler a palavra. Toda hora, todo dia que abrimos os nossos olhos, o inimigo ele já está conspirando muito antes contra a tua vida. No momento que abrimos os nossos olhos de manhã, o inimigo, o inferno já está conspirando contra a tua vida. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite, irmãos. Que enquanto o inferno conspira contra a tua vida, os anjos do Senhor, Deus, Ele batalha, Ele guerreia ao teu favor. A todo momento que o inferno se lança contra a tua vida, a todo momento que o diabo se lança contra a tua vida, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele combate esse mal. Ele luta contra esse mal. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Mateus 12, 20. Mateus capítulo 12, versículo 20. Para a glória do Senhor Jesus. E já vamos sentar já. Mateus 11, versículo 28. Perdão, irmãos, eu falei 20, é 28. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Agora vamos abrir em Mateus 12, versículo 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão. Algumas traduções diz o pavio. Não esmagarás a cana quebrada, e não apagarás o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Amém? Pode assentar em nome de Jesus.
Graças a Deus, santo é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nessa noite, Deus nos traz essa mensagem nos dizendo que mesmo que nós desista, mesmo que nós entregue os pontos, como diz aí fora, Deus nunca desistirá de nós. Que no teu coração esteja gravado isso nessa noite, que mesmo que eu desista, Deus nunca desistirá de você. Deus nunca desistirá de mim. Diga para esse irmão que está do teu lado aí, Deus nunca desistirá de você. Graças a Deus, irmãos, o Evangelho, o reino de Deus, ele é responsável de enganar o inimigo. E nós que seguimos esse Evangelho, nós que seguimos essa caminhada, nós também temos esse direito, temos esse poder de confundir o inferno, de confundir o inimigo. Que quando o inimigo pensa que nós estamos vencidos, quando o inimigo pensa, quando o inferno pensa que já venceu, vem uma força de dentro de nós e faz com que nós nos levantamos. Quando o inferno pensou que Jesus foi vencido na cruz do Calvário, ele nem sabia que era o começo da redenção. Quando o inimigo, ele fechou aquele mar diante de Moisés e o povo de Israel, ele não sabia que logo logo o mar se abriria e logo logo ele fecharia de novo. Quando Jesus pensou que José estava vencido, ele virou governador do Egito. E nessa noite eu te digo, irmãos, que mesmo que as tuas forças acabem, mesmo que você não veja a saída, tem uma força de dentro de você que brota no meio da dor. Tem uma força dentro de você que brota no momento em que você acha que está tudo perdido. Como diz aquela passagem de Coríntios, é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Paulo, é na fraqueza, Paulo, que o meu poder se aperfeiçoa. A minha graça é o que te basta. A minha graça é o suficiente para você. No momento que você acha que está fraco, aí você está forte. No momento que o inimigo pensa que te venceu, que você está fraco, aí você está forte. Que é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. É na fraqueza que se aperfeiçoa a graça do Senhor Jesus. E que você possa ter no teu coração que a graça de Deus é o que te basta. É a graça do Senhor que te basta. Muitas vezes pensamos que a dor é para nos acabar. Muitas vezes pensamos que a dor é para que nós venhamos morrer. Não. A dor é para que nós venhamos nos fortalecer. A dor é para que nós possamos nos levantar cada vez mais forte. No momento que nós entender que a dor é passageira, nós vamos entender o propósito de Deus. Nós vamos entender o que Deus quer de nós. Nós vamos entender o que Deus quer da minha e da tua vida. Porque é no fogo que o ouro é limpo, que o ouro é refinado. É no fogo, é na brasa, é queimando que o ouro é refinado. E nessa noite eu te digo, irmãos, que todo o processo, toda a jornada na nossa vida, ela vai existir dor. Todo o processo, toda a nossa jornada de vida, ela vai existir dor. Mas eu quero te dizer algo, mas existe uma força que brota de dentro de nós no meio da dor. Tem uma força que brota de dentro de nós em meio à dor. E eu tenho alguns princípios fundamentais. A nossa vida, irmãos, ela foi criada para gerar algo eterno. Nós fomos gerados para criar algo eterno. No momento que nós criar algo que seja momentâneo, no momento que nós criar algo que seja
término, que seja passageiro, nós vamos gerar desconforto. Porque nós fomos criados para ser eterno. A ideia de Gênesis, a ideia de Deus, foi criar o homem eterno. Foi criar o homem à sua imagem e semelhança. Porque ele disse: façamos o homem à minha imagem e semelhança. E o homem foi criado para ser eterno. E as coisas, os frutos, têm que ser eterno. Tem que gerar algo que fique para a geração adiante. Tem que gerar algo que fique para frente. Tem que gerar algo que entre na memória e você seja lembrado. Quando Deus falou com Davi, Davi falou com Deus e disse: Deus, eu não fecharei os meus olhos e nem minhas pálpebras fecharão enquanto eu não trouxer a presença para dentro da terra prometida. Enquanto eu não trazer presença para dentro de Israel. Quando Davi fez essa aliança com Deus, Deus falou com Davi e disse: Davi, enquanto tu tiver essa aliança comigo, eu terei aliança contigo. Enquanto tu fizer essa aliança e essa promessa for comprometido comigo, eu vou ser comprometido contigo. E ele disse: Deus, eu vou fazer história contigo. Eu vou fazer história contigo, Deus. E Deus disse para Davi: Davi, então eu farei história através de ti. E assim foi, irmãos. Quando o homem foi criado, ele foi criado para ser eterno. Mas quando o pecado entrou no jardim, essa eternidade ela foi cortada. Quando o homem foi criado, não tinha relógio, não tinha tempo. Só tinha uma coisa: Deus sabia que no final da tarde, quando o sol se pôsse, Deus viria para falar com o homem. E o homem contaria o que fez o dia inteiro. E ali eles teriam uma relação. Mas quando o pecado entrou no jardim, isso foi cortado. Aí veio o pecado, aí veio a morte. Por isso que até hoje a gente não aguenta a dor da separação. A gente não aguenta a dor da morte. A gente jamais aceita nós ser separado de um ente querido, porque a humanidade não foi criada para ser separada. A humanidade foi criada para ser eterna. Mas quando o pecado entrou no jardim, tudo mudou. Entrou o tempo. Hoje nós temos que ter tempo para as coisas. Hoje a morte nos separa muitas vezes. Mas em meio a essa dor, irmãos, nós devemos entender que essa dor, ela nos traz força. Ela nos traz aprendizado, ela nos traz crescimento. Porque aquelas pessoas, aqueles pais, aquelas mães que têm crianças, eles sabem que o crescimento é gerado pela dor. Quando o Emanuel começou a crescer, ele se queixava muito de dor nos joelhos. Por quê? Porque tinha crescimento. Os ossos estavam crescendo. Então quando há crescimento, há dor. O crescimento é em meio à dor. Aí eu prefiro assim, que doa crescendo, do que doa encolhido. É melhor que doa no crescimento, do que tenha dor no encolhimento. E nessa noite, irmãos, Deus quer falar contigo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se a tua dor é financeira. Eu não sei se a tua dor é separação. Eu não sei se a tua dor é espiritual. Não sei se a tua dor é física. Mas Deus tem algo para te dizer. Se está doendo, está crescendo. Se está doendo, está tendo crescimento. Porque na nossa jornada de vida, no nosso processo de fé, vai existir dor. É inevitável
que não exista dor. A dor tem, mas a dor passa. A dor passa porque Jesus, Ele te traz uma força de dentro de você. E Ele te diz nessa noite, que o pavio que fumega, ele nunca se apagará. Você que assoprou uma vela de aniversário, você sabe como é que é. Aquela velinha que você assopra e ela acende de novo. Você assopra e ela acende de novo. Deus nessa noite te diz que não importa se você está triste, não importa se você está cansado, não importa se está doendo, não importa se está insuportável, mas Ele te diz nessa noite, se você confiar, se você acreditar que vai vencer, a palavra de Deus nessa noite te diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que acredita. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, quando Ele diz agindo eu, quem impedirá, não quer dizer que o inimigo não vai se lançar contra você. Quer dizer que ele não vai conseguir vencer. Ele quer dizer que agindo Deus, ninguém impedirá. Se Ele te prometeu, você confia na tua promessa. Se Ele te prometeu que vai acontecer, acredite na promessa de Deus. Porque a tua dor maior vai ser quando você não tiver mais fé. No momento que a tua fé terminar, no momento que você não acreditar mais naquilo que confiamos, aí sim você vai ter um problema. Mas enquanto você tiver fé, enquanto você acreditar, enquanto você confiar que o melhor de Deus ainda está por vir, vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Certa vez, irmãos, nós estávamos passando por dificuldade financeira. E Deus tinha prometido tanta coisa. Deus tinha prometido que nós ia ter casa, que nós ia ter carro, que nós ia ter despensas cheias. E a circunstância nos mostrava que não era assim. Mas quando nós nos levantamos e confiamos e acreditamos na promessa de Deus, nós pensamos assim, ué, se Deus prometeu, e aí não está acontecendo, eu não acredito, eu não creio nisso, eu não creio que acabou, porque não se cumpriu as promessas de Deus ainda. E pode ter certeza que o que Deus promete, Ele cumpre. Pode ter certeza, se Ele te prometeu que vai se levantar, que vai melhorar, que vai a tua despensa transbordar, que Ele te prometeu uma porta aberta, pode ter certeza, se não aconteceu ainda, vai acontecer, porque vai brotar uma força de dentro de você, que você não vai acreditar. Irmãos, enquanto você estiver gerando algo sem propósito, você vai se frustrar. Mas enquanto você gerar algo eterno, você vai ter alegria, você vai ter gozo, porque nós somos criados para isso, para gerar algo na eternidade, para gerar algo que fique, para gerar algo que seja lembrado, assim como a nossa pastora gerou aqui dentro dessa igreja. Porque tem algo diferente entre salvação e galardão. Salvação é para todo aquele que crê, para todo aquele que acredita, aquele que tem fé, aquele que aceita Jesus. Galardão é para aquele que trabalha com Deus, é para aquele que faz a obra, é para aquele que pega Jesus e leva junto e fala de Jesus para alguém e profetiza e prega para alguém e leva as boas novas. Esse é o galardão. E pode ter certeza, irmãos, que se você permanecer na obra, você permanecer fazendo a obra de Deus, o teu galardão vai ser grande, muito grande.
Não deixe o inimigo te parar. Não deixe o inimigo fazer você acreditar que não tem jeito, que não está adiantando. Porque o inimigo está fazendo o papel dele. Não fique triste e não fique se culpando se o inimigo está tentando contra a tua vida. Se o inimigo está tentando contra as tuas coisas, contra a tua família, contra a tua própria vida. Não fique triste por isso, mas sim se alegre, porque no momento que o inimigo se lança, Deus ele peleja por você. No momento que o inimigo se lança contra a tua vida, Deus está guerreando. Então se o inimigo conspira contra você, faça o teu papel. Adore a Jesus. Exalte a Ele. Porque o nosso Deus, Ele é merecedor de honra e glória. Por tudo. Não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Porque Deus, Ele sempre vai ser Deus. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Em nome de Jesus. E que nessa noite, irmãos, nós possamos buscar acreditar que Deus está pelejando por nós. Confiar. E que nós coloque no nosso coração todo dia que se nós parar, se nós desistir, nós estamos abrindo mão do propósito. Estamos abrindo mão daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos deixar a dor ser o nosso dono. Não podemos deixar a dor, não podemos nós ser escravos da dor. Porque você sabia de uma coisa, irmãos? Que a dor, muitas vezes ela é boa. Sabe por quê? Porque se você colocar a mão no fogão ligado, fogão a lenha, quem tem fogão a lenha aí? Né? Aquela chapa quente lá. Se você colocar a mão no fogão e tiver quente, você vai tirar. Você vai ver que está quente e a dor vai fazer você tirar a mão. A dor muitas vezes vai fazer você se orientar sobre algumas coisas. Mas a dor, ela não pode, nós não podemos ser escravo da dor. A dor é muito boa para ser serva, mas não para ser nossa mestre. Porque no momento que a dor for a nossa mestre, nós vamos desistir de algo da nossa vida no momento que sentirmos dor. No momento que a dor for a nossa mestra, no momento que nós pensar em fazer algo e lembrar que aquilo vai nos causar dor, nós não vamos fazer. No momento que nós for fazer alguma coisa e ter dor, a dor de servir a Cristo, a dor de não negar a Cristo, nós vamos desistir. Então a dor, ela não pode ser nossa mestra, não. Ela tem que ser nossa serva. Para nós aprender que quando tem dor, nós temos que passar por cima dessa dor. Quando tem dor, nós temos que vencer essa dor. E não parar. Quantos de nós teríamos trancado a nossa bênção se nós, no momento de dor, nós desistisse? No momento de dor, nós tirasse a mão do arado. Porque a palavra diz, aquele que leva a mão do arado, cuida para não tirar. Vai em frente. E no momento que nós colocar a mão no arado e seguir em frente, mesmo com dor, mesmo sabendo que aquela dor nos causará crescimento, nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque Deus, Ele é muito maior. Deus é muito maior que a dor. Deus é muito maior que o nosso problema. Deus é muito maior que as dificuldades. Deus é muito maior que a doença. Deus é muito maior que o problema financeiro. Ah, pastor, eu estou com um problema financeiro e tenho uma conta para pagar. Vai passar. Vai passar. Vai passar porque
Eu tenho autoridade para falar nisso. Que vai passar. Pedro tinha autoridade para falar que andou sobre as águas porque ele andou. José tinha autoridade para falar que depois de uma cisterna ele virou governador porque ele virou governador. Moisés tinha autoridade para falar que esse mar vai abrir porque ele chegou na frente do mar e o mar se abriu. Então eu tenho algo para te dizer nessa noite, irmãos. Esse momento de luta que você está passando, esse momento de dor que você está passando, vai ser para o teu crescimento, para você ter autoridade para falar para alguém, para ter autoridade para falar, ó, isso vai passar. Porque Deus, quando Ele nos coloca num deserto, não é para nós morar, é para nós ter crescimento. É para o inimigo chegar assim e dizer assim, ó, transforma essa pedra em pão, e você dizer, não só de pão viverá o homem. Te atira daqui de cima, lá embaixo não tentarás o vosso Deus. E pode ter certeza, irmão, se você ir para a profundidade com Deus, Deus irá junto para a profundidade com você. Se você sair do raso e for para o profundo, Deus vai ir para o profundo contigo. Porque a palavra de Deus diz, lá no alto monte tu está, lá no mais profundo também tu está. E Deus nessa noite Ele te diz, aonde você for eu estarei contigo. Porque quando Ele falou para Josué, tende força, tende bom ânimo. Vai. E Deus nessa noite Ele diz para você, dá o passo. Dá o passo de fé. Dá o passo de fé no momento que você estiver fé ainda. Vai ter esperança. Porque o próprio Jesus, quando foi para a cruz, Ele foi lá para o monte, e Ele olhou para Deus e disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Dor. E Jesus sabia que ia ter cruz. Jesus sabia que ia ser crucificado. Jesus sabia que tinha que morrer, mas mesmo assim Ele disse, passa de mim. Mas aí depois veio, se não for possível, que seja feita a tua vontade. E nessa noite o Senhor te diz, que nesse momento de dor, você olhe para Deus e diga, Deus, passa de mim. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Porque é necessário, irmãos. É necessário que nós venhamos ter crescimento. A palavra de Deus diz que quando nós era menino, nós se comportava como menino. Mas agora nós somos adultos. Agora nós crescemos. Agora nós compreendemos. E você sabia de uma coisa que a própria palavra de Deus diz? Que quando você é criança, você não entende que você é herdeiro. E quando você não entende que você é herdeiro, você é igual a um servo. Você é parecido com um servo. Mas no momento que você entende que você é herdeiro, você começa a desfrutar das coisas do Pai. No momento que você entender que você é filho, que você é príncipe, você vai começar a desfrutar das coisas do Pai. Porque o próprio Deus disse que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você. Não é o Espírito parecido, não é o Espírito meio que igual, não. Ele disse, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você. Começa a desfrutar, começa a acreditar o poder que tem dentro desse Espírito que tem dentro de você. E no momento que o inimigo disser para você, desista, pare, não faça, você repreenda e diga, não, o Espírito que está dentro de mim é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Nessa noite eu te convido a te colocar de pé. Eu não sei o que Deus quer de cada um de nós nessa noite. Mas você que veio hoje, você sabe.
Eu não sei, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe a dificuldade. Deus sabe a dor que te aflige. E que nessa noite o Espírito que ressuscitou Jesus venha ressuscitar o teu sonho. Venha ressuscitar aquilo que pode que esteja morto. O teu propósito. Na hora do parabéns, as tuas forças. Aperta os 3 daí pra baixo. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus nessa noite, ele venha ressuscitar o teu ânimo. Venha tirar de dentro de você aquele pensamento de desistência, aquele pensamento de eu não consigo, eu não posso, eu não sou. Que nessa noite Jesus venha fortalecer a tua vida e dizer para você: vai dar tudo certo. Porque quando você estiver em frente ao mar, e você olhar assim e dizer, não vai dar para atravessar. Quando atrás vem Faraó e na frente tem aquele vasto mar, e você olhar para o mar e dizer, da onde eu vou tirar o meu socorro? Quando você olhar para o alto monte, você vai ver que o teu socorro vem lá do céu. Não é da direita, não é da esquerda, nem da frente, nem da retaguarda. Mas você vai olhar para o céu e dizer, meu socorro vem de lá. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O meu socorro vem do Pai, vem do dono de todas as coisas, vem do Pai eterno. E que nessa noite você possa fechar os teus olhos e levar o teu pensamento a Deus. Vamos estar louvando com essa canção. Leva teu pensamento a Deus. Preste atenção no louvor, que Deus vai fazer uma grande obra na tua vida nessa noite. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Quem é o homem que teve o poder de fazer Aleluia. Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés, o hino da vitória. Aleluia. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você
estiver, pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai, nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Aplauda Jesus. Irmãos, Deus tem muito para a tua vida nessa noite. E que você possa receber de Deus. Que você possa levar essa palavra no teu coração. Que não é tempo de parar, irmão. Não é tempo de desistir. Essa dor é propósito na tua vida. Essa dor é passageira. Essa dor é para crescimento. Não deixe essa dor te parar. Não deixe os pensamentos te parar. Porque se você parar, você vai estar interrompendo o propósito de Deus na tua vida. Você vai estar colocando um ponto final naquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz: aquele que entronizou a boa obra, aquele que entronizou a boa obra na tua vida, ele não terminou ainda. Ele só vai terminar quando concluir. Ele só vai terminar quando a promessa dele se cumprir na tua vida. Pode ter certeza, irmãos, pode ter certeza que a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida no nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos receber a